A paz do Senhor Jesus a todos. E que Deus abençoe ricamente a nossa vida. Estou aqui diante de uma palavra que Deus enviou. E aí Deus pergunta a nós, quando vem o medo, diante daquele medo, quem você tem buscado? Diante daquela tempestade, no atravessar do vale, do deserto, quem você tem se apegado? Deus faz essa pergunta para nós. Através, de Josafá, ele coloca essa mensagem para nós. Aqui, quando anunciaram a Josafá que vinha a ele multidões, e ele teve medo. Segunda Crônica 20, capítulo 20, versículo 3, diz aqui: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Então Deus está ensinando a nós a quem nós deve a buscá-lo. Quantas vezes você já foi buscar a homem, a médico, a um banco para resolver a sua situação? Quantas vezes você já foi querer resolver algum problema seu a um irmão, a um pastor, a um bispo? Então Deus diz para nós agora, só Ele resolve a nossa situação. Mas isso, se nós se apegar com Ele, se nós buscarmos a Ele, essa é a única saída. É nós se apegar com Deus. Porque diz aqui mais embaixo, versículo 4, diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Em nenhum momento foram buscar rei, nem profeta, nem sacerdote, E o final que Deus, pela misericórdia dele, enviou a um anjo, Diz aqui no versículo 14, diz: então veio o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, está com ele maiúsculo, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, a vós, morador de Jerusalém. Ou seja, todos. Isso foi uma ordem que Deus deu. Uma ordem. E Deus tem dado uma ordem para nós. Só que nós, infelizmente, não quer receber ordem. Nós quer dar ordem. Nós não quer receber. Mas Deus tem dado, tem falado. Através da Bíblia. É só você ler. Um irmão tem lido para você. Um irmão tem passado. O que Deus tem falado, tem dado essa ordem.
é o quê? É buscá-lo ele. Ele é a única solução para nós, para qualquer um, para qualquer um. Eu vejo gente reclamando sobre os poderes aqui na terra, sabe? Um homem na terra tinha muitos poderes e um homem estava detonando, fazendo o povo temer, o povo de Israel, estava afrontando o povo de Israel, até mesmo o próprio Deus. Um homem só estava afrontando. E um pequenininho que não se importou com tamanho, porque tamanho é só para Deus. Homem não tem tamanho. Por isso que Josafá se pôs a buscar Deus, porque o grande é só Deus. Homem não tem homem grande. E nós temos que aprender isso, que grande é só Deus. Eu vejo gente colocando aí, ou seja, limitando as coisas de Deus. O rei Davi não olhou para a grandeza de homem, porque homem não tem grande. Ele olhou para Deus, que ele é grande. Só Deus é grande. E o rei Davi olhou, não se importou com o rei, com o pai, com os irmãos. Ele se importou com o quê? Com a grandeza de Deus. Ele viu que homem não tem grandeza. E ele partiu com a grandeza de Deus, direto para aquele incircunciso, como ele diz. E nós vimos ali, né, uma grande derrota, que um fazia medo a todos e um que ninguém dava valor. Ele se pôs diante da presença do grande e venceu, que todos ficaram maravilhados através da coragem daquele que ninguém dava valor. E Josafá, quem ele buscou? Também buscou a Deus. Ele não buscou ali rei, não buscou sacerdote, não. Ele se pôs a buscar ao Senhor, porque ele sabia que em nenhum momento homem tem grandeza, que homem não dá vitória a ninguém. Não. Pode ver que aqui ele disse, no versículo 5 diz: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus do nosso Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos do povo? Na tua mão está a força e o poder. E na mão do homem tem o quê? Nada. O homem, no homem, uma coisa é para ele ter. É só crer. Só isso. Só que Deus existe. E se ele colocar isso, que Deus existe, ele vai aonde ele quer. Não precisa chorar para ali, para lá, para acolá. Não. Ele tem que chorar para Deus. Ele tem que se dispor. Ele tem que chorar aos pés de Deus, que é o único grande. Josafá fez isso, né? E disse: não és tu que domina sobre todos os reinos do povo? Na tua mão está o reino, está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Com tudo isso, aí vamos ali no versículo 14, aonde Deus enviou o Espírito dele.
né? E disse para o povo dar ouvido o que ele estava falando. Era o povo e o Josafá. Porque naquele exato momento, o povo, infelizmente, não era para fazer mais nada, já tinha feito. O que o povo tinha feito? Se humilhar para Deus, buscar a força em Deus. É o que nós devemos buscar. Eu vejo muita gente se humilhando, não para Deus. E que nós temos que se humilhar para Deus, porque a única força que vem para o homem, para que ele tenha vitória, para que ele vença aquilo que está fazendo medo a ele, aquilo que está amedrontando a ele, vem de Deus. Josafá teve medo, mas não se assustou ou não teve ali naquele momento algo para escolher. Não, ele foi direto a quem poderia dar esta vitória para ele. Então ele não ficou pensativo, vou naquele, vou ali, vou acolá, não. Ele se pôs de joelho a buscar o Senhor, porque ele sabia que de lá era verdadeiramente, com toda certeza, absolutamente, era garantida a vitória. Então Deus está mostrando para nós, está ensinando a quem nós pode buscar neste momento de aflição, de angústia, de dor, né? De aquilo que está amedrontando a você. Pensa na sua mente o que está fazendo medo a você. O que está deixando você aflito, angustiado, até mesmo querendo desistir da presença de Deus? Será que qualquer espírito mal é maior do que o poder de Deus? Ou seja, todos os espíritos mal é maior do que o poder de Deus? É não. É não. Grande só tem um. É Deus. É por isso que Josafá encheu os pulmões, né? Encheu os pulmões e se pôs a buscar Deus. E nós, isso é um aprendizado para nós, buscar Deus. Hoje mesmo, uma irmã falou, contando um milagre, ela caçou, eu não achou, caçou um pastor também não achou, e ela me disse, foi eu e Deus. Eu falei assim, tem hora que você não vai ter nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem padre, nem sacerdote, nem nada, é você e Deus. É por isso que Josafá não se humilhou para homem, ele sabia, e que nós também sabemos, que a nossa vitória só pode vir de Deus. É o único que se despoja para nós, e que aos olhos dele, Deus, quando nós se despoja para buscar Deus, agrada. Ele mesmo, Deus, ele mesmo, agrada disso que do que o Josafá fez, e de que nós também podemos fazê-lo. Essa parte é buscar Deus, né? A gente vê lá em Brasília, será que nós todos se reunimos para buscar Deus? Será que tem algum espírito mau, algum satanás que tem força para intimidar o próprio Deus? Não tem, mas não tem mesmo. Então nós temos que aprender a quem nós temos que buscar. É a Deus. Não tenha dúvida não, não tenha dúvida não. Não bota, aquele pastor é daquele jeito, aquele bispo, não. Coloque, Deus é daquele jeito e só Ele dá a vitória a nós. Foi o que falou aqui no final, né, do versículo 15, através do Espírito. Disse, não temas, não se assuste,
por causa desta grande multidões, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ou seja, Deus não deixa você lutar porque você não tem força. Mas com a sua sabedoria que Deus deixou para você, você soube escolher a quem buscá-lo, que foi a Deus. E Deus não deixa você lutar. Deus deixa você descansá-lo, assisti-lo, porque Ele é quem vai lutar. E quem pode resistir, como a Josafá disse aqui, ó, nas tuas mãos está a força e o poder, e não há quem possa resisti-lo. Então quem vai resistir? O poder de Deus? A força de Deus? Então é isso que Deus veio nos entregar, para que nós tenhamos um discernimento, né? O discernimento para nós buscá-lo, o próprio Deus, a força de Deus, e Ele vai deixar nós completamente, consolado e com a vitória na mão, quando nós se dispõe a buscar Ele. Eu me lembro que o Senhor Jesus chamou Pedro de quê? De frouxo, homem de pequena fé, quando Pedro disse: se és tu, Senhor, manda ester contigo. E o Senhor Jesus disse: vem, Pedro. Quando ele foi, desceu do barco e foi. Mas ele, ao tirar o sentido de quem? De Deus. Ou seja, deixou de buscar Deus, olhou para outro lado, viu o que? A grande multidão, ou seja, a tempestade, aquilo que vinha assustando ele. Ele deixou de olhar para quem tem poder, para olhar para quem só assusta, e terminou se afundando. E o Senhor Jesus, pegando na mão dele, disse: homem frouxo. Então Josafá não tirou, não se atimidou com aquela multidão, colocou os olhos perante o Senhor e disse: a força está no Senhor. Tu é quem tem força, tu é quem tem poder. E assim será conosco também. Se nós não se atimidar com aquilo que vem querendo assustá-lo, porque não atinge nós não. Se nós não se atimidar, isso não alcança nós não. Ali é só um vento para fazer medo. Porque se nós tiver, os nossos olhos tiver posto no Senhor, então infelizmente o mal não vai atingir nós. Então é isso que Deus mandou eu vir deixar aqui. Ou seja, Deus passando para nós, que isso primeiramente foi para mim, e eu vim compartilhar aqui com todos, né? Espero que todos tenham entendido o que Deus tem que falar, ou mesmo falou, né, para nós. Então fica na paz, que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos, fica na paz. Aí que Deus abençoe a Maria Santa Eremitas, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Também a Graciane, se eu não me engano, também estava aí. Deus abençoe aí o irmão Elcio. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Em nome de Jesus.